Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Você gosta de cantar os hinos da harpa? Eu gosto demais de cantar os hinos da harpa. E eu quero compartilhar mais uma experiência. Eu sei que hoje as pessoas pouco acreditam nas coisas, mas o importante é você ter a vivência com aquele que te chamou. E eu me lembro que era uma sexta-feira, e na época a igreja ao qual eu congregava, a Assembleia de Deus, o culto de doutrina era na sexta-feira. Justamente naquela sexta-feira eu não pude ir, porque eu tive que ficar com a minha mãe e meu esposo tinha ido trabalhar e o Mateus estava para a faculdade. E a minha mãe, era mais ou menos umas 8h30, ela desejou comer pipoca e não tinha o milho para fazer pipoca. E como tinha o supermercado próximo da minha casa, a igreja também era bem próximo da minha casa, e eu fui. O supermercado, o estacionamento ficava bem de frente para a congregação. E eu entrei pelo estacionamento e eu ouvi os irmãos cantando justamente esse louvor. E me deu um aperto no coração, porque eu queria estar também lá louvando, mas naquela sexta-feira eu não pude ir. E quando eu estou saindo, depois que comprei o milho que eu tinha ido comprar para minha mãe, eu estava saindo no estacionamento e um adolescente, magrinho, eu me lembro nitidamente, ele perguntou para mim as horas. E eu respondi a ele. E ele começou a conversar comigo, dizendo se ainda ia dar tempo dele pegar o ônibus para ele chegar numa localidade. E porque nesse local o ônibus terminava às 9 horas de entrar. É um local chamado Aurá. É como se fosse um lugar, ainda não tinha-se muito ônibus lá para dentro. E eu disse para ele, mas por que você não comprou no supermercado lá próximo? E ele falou para mim que o dinheiro era pouco e que ele tinha vindo na casa de uma tia dele e ela tinha complementado o valor que ele tinha. E ele aproveitou e comprou ali. Naquele momento, o ônibus ia passando e ele saiu correndo para pegar o ônibus. Mas antes dele sair do estacionamento, ele largou as sacolas, ele se virou, sorriu para mim e me deu adeus. O meu coração se encheu de tanta alegria que eu comecei a glorificar e a bendizer o nome do Senhor. E eu comecei a procurar aquele adolescente e não o vi mais. E olhei para ver se ele tinha pego o ônibus e eu não vi mais. Mas a minha alma se alegrou tanto que eu voltei para minha casa tão cheia da presença de Deus. Porque maravilhoso é Jesus, que da nossa vida Ele é a luz, porque Ele tem nos salvado, porque Ele tem nos amado e tem nos guardado. E Ele disse, você não está lá, mas eu estou o tempo todo com você. Ele está o tempo todo com você. O tempo todo Ele está aí com você, ao seu lado, enchendo o seu coração de alegria,
porque Ele conhece. Ele conhece você. E Ele conhece o desejo do seu coração. E isso foi uma experiência inesquecível. E até hoje eu trago comigo isso que aconteceu. Foi algo tão maravilhoso. Se eu for procurar explicar, razões de explicar, eu não vou conseguir. Eu sei que muitos não creem. Não importa os que não creem. O que importa é que eu vivi. E eu sei que Deus tem cuidado de mim. Assim como Ele cuida de você.